traqueostomia. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre essa cirurgia, eu vou te contar tudo o que você precisa saber, quais são as principais indicações, quando é que esse procedimento realmente precisa ser feito, quais são os riscos, quais são os tipos da traqueostomia, do aparelhinho, do traqueóstomo, quais são as complicações e os cuidados, tá? De uma forma bem fácil, bem clara, para que você entenda, né, tudo isso, né? Não sei se você é o paciente ou se você é um familiar de um paciente, né, que quer saber mais informações. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, a minha especialidade é a que mais tem experiência com a traqueostomia, já que é uma cirurgia feita no pescoço, mas esse procedimento também pode ser feito por cirurgiões gerais, por cirurgiões torácicos. O cirurgião de cabeça e pescoço acaba sendo o que faz as traqueostomias mais difíceis de pacientes com câncer da região da garganta, da laringe, que está tampando a respiração, o paciente não consegue nem ser entubado antes da traqueostomia, precisa ser feito só com anestesia local de uma forma muito rápida para que o paciente volte a respirar, né? Porque o tumor ele não vai desaparecer, então precisa garantir a via aérea. Então, os casos mais difíceis sempre é com o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, só falando isso para que você entenda, né? Eu tenho muita experiência com esse tipo de procedimento. Então, o que é a traqueostomia? A traqueostomia é a gente fazer um corte na pele, dissecar a região, né, e em seguida fazer um corte na traqueia para passar um tubo para que a pessoa consiga respirar por esse tubo. Então aqui na imagem você está vendo justamente esse tubo, né, posicionado, né, ele fica abaixo da laringe, aqui abaixo das pregas vocais, e é comum a gente utilizar num primeiro momento um tubo que tem um balão, que a gente chama de CAF. Esse balão ele é insuflado e impede que as secreções caiam na traqueia. Então, uma das principais funções da traqueostomia é a proteção da via aérea, né? Quando a gente precisa desse balãozinho para que o ar ele passe por aqui, né? E não caia nenhuma secreção lá na região. Então, garantir a ventilação, a respiração e proteção da via aérea, né? Uma das principais indicações desse procedimento é justamente em pacientes que estão entubados em ventilação mecânica na UTI. Quando o paciente precisa da ventilação mecânica, seja, por exemplo, um paciente que está com uma pneumonia grave, seja um paciente que teve um AVC ou um TCE, uma queda de moto, está desorientado, em coma e já passam alguns dias e a previsão é que aquela pessoa fique vários dias internada, o que a equipe da UTI sugere e aciona a equipe ou da cirurgia de cabeça e pescoço ou da cirurgia geral é que faça a traqueostomia, porque o tubo na boca, se você fica entubado por muitos dias, esse tubo pode trazer sequelas, pode causar, por exemplo, uma estenose subglótica, a região de tanto ter lá o tubo na região, principalmente mais lá embaixo, isso pode trazer uma estenose, começa a ficar cicatrizando ao redor do tubo e depois a pessoa vai precisar por vários procedimentos. Então, essa traqueostomia feita de uma forma precoce, ela evita essa complicação e a traqueostomia, ela facilita bastante o acordar do paciente que está muitos dias entubado, porque o paciente não acorda com aquele tubo na boca, né? Ele acorda com um aparelhinho aqui, ele consegue, mesmo ventilando por aparelhos, acordar, despertar, né? Então a equipe consegue diminuir a sedação, né, e a analgesia para que o paciente desperte. Então a traqueostomia é meio que um caminho mais rápido para que o paciente se recupere. Lógico que é um procedimento invasivo feito num paciente que já está crítico na UTI, então sempre existe a preocupação de ter complicações, dos riscos envolvidos. O hospital, é comum pedir que os familiares assinem um termo autorizando, então aí vem ainda mais medo, né? A pessoa já está assustada e tem que assinar um termo se responsabilizando por autorizar esse procedimento. Então saiba que se foi indicado o procedimento de traqueostomia é porque é para o bem do paciente, muitas vezes, né? Para que o paciente consiga se recuperar disso, tá? Então, voltando aqui, né? O tubo, aqui mostrando uma foto desse tubo, né? Externamente ele fica assim, ó, conectado à ventilação mecânica e internamente aqui está o balãozinho cheio, justamente para, se está respirando por aparelhos, que o ar não escape, né? Porque se o balão está vazio, o ar começa a escapar e ter vazamento, e ao invés de descer para o pulmão, o ar volta para a boca, né? Então, esse balãozinho precisa ficar cheio para que o paciente fique em ventilação mecânica, né? A técnica do procedimento é relativamente simples, né? Aqui na região a gente tem poucas estruturas anatômicas, é basicamente pele, subcutâneo e um grupo de músculos que é dissecado na hora da cirurgia até chegar na traqueia, fazer a traqueotomia, o corte na traqueia, passar um ponto que é o que a gente chama de reparo, para caso esse traqueóstomo saia, segurando esse ponto, você consiga colocar no lugar de novo, não você, né? A equipe de enfermagem, os médicos, né? E uma das estruturas anatômicas que tem relação com essa anatomia é a glândula tireoide.
Então, pacientes que têm bócio, uma tireoide muito grande, ou às vezes, dependendo da posição, quando começa a fazer a traqueostomia, a tireoide pode ficar na frente e às vezes ela precisa ser partida ao meio para conseguir chegar na traqueia, que é o que essa imagem aqui está exemplificando. A tireoide foi aberta, né, o que a gente chama de istimectomia, né, abriu o istmo e foi feita uma abertura na traqueia em U invertida. A gente faz um cortezinho e aqui dá para ver até o ponto segurando, puxando essa traqueia para passar o tubo lá, tá? Então, esse é um pouco da técnica e agora eu vou mostrar alguns casos. Então, como eu comentei, a principal indicação é em pacientes que estão em UTI. Aqui um exemplo de uma paciente que estava na UTI, né, num hospital que eu trabalho. Essa paciente, ela sofreu um AVC, né, começou a ter vários episódios de desorientação até que progrediu rápido e o motivo foi um câncer de tireoide com metástase no cérebro, né, e foi pedido a traqueostomia, já que ela estava na UTI em estado grave, sem previsão de conseguir acordar, e a traqueostomia foi feita pela equipe da cirurgia de cabeça e pescoço, porque além da metástase no cérebro, ela tinha também metástase no pescoço. Então aqui dá para ver o corte da cicatriz anterior da primeira cirurgia, dá para ver o nódulo, né? E aí por conta desse nódulo estar na frente da traqueia, era uma traqueostomia mais difícil, então foi feito uma cervicotomia, a abertura dessa incisão, a remoção dessa metástase e a traqueostomia, né, para que a paciente pudesse receber a ventilação pelo tórax, né? Aqui um outro cenário também muito comum na nossa especialidade, que são pacientes que têm câncer de garganta, câncer de laringe, que cresceu ao ponto do paciente não conseguir respirar. Então é feita uma traqueostomia, muitas vezes com o paciente quase acordado, né? Uma sedação muito leve e anestesia local, já que você não consegue entubar ele primeiro para depois fazer a traqueostomia, que seria muito mais conveniente para o paciente. Não dá para entubar porque o tumor é tão grande que não passaria, né? Poderia até a equipe entrar ali num desespero, né? Por conta justamente dessa dificuldade de respirar. Então é feito muitas vezes nesse cenário, né? Só com anestesia local e sedação. Outra situação comum no nosso dia a dia são pacientes que vão passar por cirurgias grandes. Por exemplo, esse paciente ele fez uma glossectomia total com esvaziamento radical, reconstrução com retalho peitoral, né? Então, para que a pessoa pudesse respirar tanto durante a cirurgia, mas principalmente depois, já que a região está com pontos, fica inchado, tem risco de abrir esses pontos, né? Para que a pessoa consiga respirar com tranquilidade, é feita uma traqueostomia no começo do procedimento e depois que se recupera essa traqueostomia, ela é removida, é fechada, né? Um dos principais pontos, né? Nós temos dois tipos de traqueóstomo. Então existe esse primeiro que eu mostrei, que é o de silicone. Quando o paciente está em ventilação mecânica, muitas vezes é incomum formação de rolhas, né? Ele obstruir. Mas quando o paciente está em ar ambiente, a secreção do pulmão ela pode começar a se acumular dentro desse tubo e não é interessante que o paciente fique muito tempo com esse traqueóstomo de silicone, né? É por isso que é trocado por um traqueóstomo de metal, porque ele tem isso daqui, ó. Ele tem uma endocânula, então você consegue rosquear aqui, tira a endocânula e lava essa endocânula justamente para não deixar essa rolha se acumular. A rolha é como se fosse a meleca do nariz, né? De uma forma bem fácil para que você entenda. A meleca do nariz, ela vai endurecendo e se ela endurece aqui dentro, o paciente que depende do traqueóstomo para respirar, ele não vai conseguir respirar. Então, mostrando aqui uma imagem, no exemplo de rolha, essa rolha no traqueóstomo, ela pode colocar a vida do paciente em risco. Então, um dos perigos da traqueostomia, né, é até um paradoxo. A traqueostomia é feita para que o paciente volte a respirar, mas se não for bem cuidada, né, ou o próprio tempo, né, ela pode obstruir por rolha e o paciente ficar sem respirar. Então, às vezes, a situação, né, quando eu chego para ver um paciente que está com a traqueóstomo com dificuldade de respirar, uma das primeiras medidas é tirar o traqueóstomo e trocar por outro, porque às vezes, né, o problema estava ali naquele traqueóstomo obstruindo, né? Então, o paciente fez o procedimento e tudo, já voltou, ficou bem acordado. A gente troca esse traqueóstomo pelo de metal. É um procedimento delicado essa troca, porque na maioria dos casos é tranquilo, mas em alguns pacientes pode ter dificuldade anatômica, pode não conseguir passar e em alguns pacientes não vai conseguir respirar sem o traqueóstomo e aí vai ser um problema, né? Então é uma troca sempre delicada, esse é um procedimento médico, essa troca, né? Sobre os tipos de traqueóstomo, eu mostrei a de silicone e mostrei a metálica que tem a endocânula. Existe
existe um tipo de traqueóstomo especial, que é a cânula de Shiley, que ela tem os dois mundos, né? Ela tem o balão, o CAF, para proteção da via aérea, e ela tem a endocânula, que pode ser lavada, e muitos pacientes que têm problema de fístula salivar, complicação da cirurgia de glossectomia, laringectomia, eles acabam sendo necessário esse tipo de cânula, porque precisa do CAF para que as secreções não caiam na via aérea, tá? Então, por último, né, os cuidados, né, eu prefiro que você assista esse vídeo, né, da enfermeira, agora como é o nome, esqueci, enfermeira Gabriela, não, Isabela, enfermeira Isabela, eu vou deixar na descrição desse vídeo a forma correta de limpar a endocânula. A endocânula, todo paciente que usa o traqueóstomo de metal, ele precisa rosquear aqui, tirar e lavar essa endocânula pelo menos 2 a 3 vezes por dia. É algo que tanto o paciente precisa aprender, mas é interessante que as outras pessoas também aprendam, não tem nada de extraordinário, tá? Esse vídeo é bem curtinho, mostrando tudo isso, exatamente como eu oriento os pacientes, né? Com um cotonete, uma gaze, abre ela todinha, vai empurrando até ela sair do outro lado, e aí quando você puxa, toda a melequinha sai, né? E ela fica bem limpa. É algo bem tranquilo, não é nada extraordinário, mas aí você tira só a endocânula, né? Você não vai tirar a outra cânula, senão pode ser que não volte para o lugar. Um último ponto, né? Deixa eu tirar aqui agora os slides. Depois que não precisa mais da traqueostomia, que a equipe médica viu que o paciente voltou a respirar, essa traqueostomia ela não precisa de uma nova cirurgia para fechar os pontos, para fechar a traqueia. Basta, depois que tira, faz um curativo compressivo com esparadrapo, que fica lá por 2, 3 dias. Em geral, a traqueia, né, a parte da cartilagem, lá onde, da via aérea, ela fecha rápido, em 1 a 2 dias ela já cicatriza, já diminui bastante o escape de ar, né? E o subcutâneo, ele vai fechando de dentro para fora, né, que é o que a gente chama de cicatrização por segunda intenção. É como se fosse de baixo para cima e de dentro para fora. Vai ficando cada vez mais raso, até que um dia fica completamente cicatrizado. No começo a cicatriz não fica tão bonita, né? Porque foi cicatrizado por segunda intenção, mas essa cicatriz ela sofre uma retração, ela vai encolhendo e no final fica bem discreto, e mesmo assim é possível fazer uma pequena cirurgia plástica para melhorar o aspecto da cicatriz. Então, claro que a preocupação principal em um paciente crítico não é a cicatriz, né? É salvar a vida, né? Mas aqui eu tô falando todos os aspectos. Lá na frente, né? A gente torce para que a pessoa esteja bem, preocupada com a cicatriz, e que você consiga reverter esse cenário caótico, essa situação ruim que aconteceu, né? Uma complicação tardia da traqueostomia, que também é interessante falar, é a fístula traqueocutânea. Em alguns pacientes, a traqueia ela cicatriza de um jeito que ela fica aberta, fica um furinho na traqueia, comunicando a traqueia com a pele, e fica vazando ar por essa região. Então, essa complicação, a fístula traqueocutânea, ela é fácil de corrigir, é uma pequena cirurgia, muitas vezes feita com anestesia local ou anestesia local e uma leve sedação, procedimento rápido. O cirurgião faz um retalho, fecha o buraco, né, e consegue eliminar completamente. É algo que pode acontecer justamente por conta dessa cicatrização de segunda intenção. Às vezes tem pacientes que estão tão graves que assim, você torce para que ele tenha essa complicação, porque significa que se ele teve a complicação é porque ele escapou, né? É uma situação que a gente pensa depois. Naquele momento ali, realmente, o principal é salvar a vida, tá? Então era isso. Eu quero que você deixe nos comentários, né, se você gostou desse vídeo, se eu consegui te passar de uma forma bem didática. Conte um pouco sobre o seu caso, o que é que tem acontecido, né? Ou você, ou o seu familiar, tá? Se tem alguma dúvida, eu tenho o maior prazer em responder, tá? Eu tô lendo todos os comentários aqui do canal, tô bem mais ativo nesse ano agora, tô regravando vários vídeos, né, de uma forma melhor, né, mais didática, tá? Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu!